Você já ouviu falar em cirurgia no tratamento da depressão? É o que a gente vai falar agora aqui no nosso meio-dia. Colocar um chip na pessoa. Você já ouviu falar nesse método? Chegou há pouco tempo no Brasil. Bom, e a primeira cirurgia para a depressão foi realizada aqui em Santa Catarina, foi em Florianópolis, viu, Gabi? É isso, a primeira do Brasil foi aqui no nosso estado. Esse método utilizado são neuromoduladores, que além da depressão, eles também podem tratar diversas outras doenças. Quem conta mais pra gente é a repórter Júlia Matos. A depressão é uma das doenças mais comuns no mundo. Todos conhecem alguém que já teve ou tem a doença. E durante a pandemia da Covid-19, os registros deste distúrbio só aumentaram. Mas a medicina parece se desenvolver cada vez mais neste tema. Em 2023, o Brasil lidera o ranking de países com maior número de pessoas com depressão em toda a América Latina. São mais de 18 milhões de pacientes diagnosticados com a doença. Mas este ano, uma nova possibilidade de tratamento surge com a primeira neurocirurgia realizada para combate da doença. Santa Catarina foi palco da inovação que promete acabar com os sintomas da depressão através de neuromoduladores. Em 2019, a gente teve o registro na Anvisa desse produto, desse material, para essa finalidade. Por que eu digo? Porque esse eletrodo ele já era fabricado e feita essa cirurgia para epilepsia. Então, a partir das observações de que os pacientes com epilepsia melhoravam da epilepsia, mas aqueles que tinham depressão também melhoravam da depressão, então buscou-se entendimento sobre esses mecanismos e a proposta de desenvolver um eletrodo específico para tratar pacientes com depressão. A cirurgia atua como uma opção para aqueles que já esgotaram as possibilidades de tratamento. São pacientes que já são acompanhados há muitos anos por depressão, e nos mais variados graus de depressão, onde o grau mais grave é aquele com paciente que tem ideias suicidas, né? Então, esses pacientes são tratados das formas convencionais, medicamentos, terapia com psicólogo. Depois, há momentos onde se tenta algumas técnicas um pouco mais invasivas, que são remédios endovenosos ou na veia. E também tem a eletroconvulsoterapia, que é uma forma de gerar uma crise convulsiva na tentativa de amenizar os sintomas da depressão. Mas existe, estatisticamente falando, de 20% a 30% dos pacientes que não têm resposta ao tratamento convencional ou mesmo essas técnicas mais avançadas. E esses pacientes, no caso, não são encaminhados e esses pacientes são submetidos a um tratamento cirúrgico. O procedimento dura cerca de 2 horas e a ativação do neuromodulador acontece poucos dias depois da cirurgia. Geralmente o tempo de internamento é muito pequeno, operamos num dia, o paciente tem alta no dia seguinte. Esse eletrodo, pela manipulação do nervo, esse eletrodo ele vai ser ligado, esse estimulador ele vai ser ligado com aproximadamente 2 semanas após a cirurgia. É um estudo recente, mas as possibilidades do eletrodo que ativa áreas do cérebro, nervos ou mesmo da medula anima os médicos para tratamentos futuros e novas possibilidades. A Tatiane é um caso de sucesso. A moradora de Lages teve uma hérnia na coluna há 10 anos. A doença é degenerativa e, aos poucos, roubou os movimentos da perna dela. Aí começamos com tratamento de fisioterapia, hidroterapia, hidroginástica, tudo que você pensar na parte de tratamentos alternativos, como acupuntura, tratamento de ozônio, enfim, todos os tratamentos alternativos, né? E muita medicação. Medicação mesmo, assim, tramadol, sempre na veia. E sempre as crises aumentando cada vez mais. Até que chegou em um limite de eu começar a perder a movimentação da minha perna. A cirurgia para a colocação dos eletrodos foi a 4ª realizada no corpo de Tatiane e era sua última opção de tratamento. Há cerca de 3 meses, o procedimento foi realizado e, desde então, a lagiana não precisa de mais remédios e controla sua eletroterapia através de um pequeno controle. Então, no primeiro momento, a gente acaba até tendo uma crise de identidade. Por quê? Porque você se considerava uma pessoa inapta, doente, dependente de medicação, e de repente, isso muito rápido, né? 10 dias depois, né? 15 dias, na verdade, com a tirada dos pontos, eu já comecei a perceber que aquela dor que quase me matava ali, ela não existia mais.
Isso começou a ser tipo, como assim? Eu não tenho mais dor. Levar vamos dizer, o ajuste elétrico que precisa, às vezes, para aquele circuito. Então, pacientes com toque já podem ser beneficiados de cirurgias, psicocirurgias, né? Com implante de eletrodos cerebrais, pacientes com outros distúrbios psiquiátricos e agora, assim, a gente está avançando bastante nas doenças do distúrbio do humor, onde a depressão se destaca. Até lá, doenças como Parkinson, epilepsia e dores crônicas continuarão sendo favorecidas pela inovação e pessoas como a Tatiane terão esperança em recuperar qualidade de vida. Como toda nova ciência, todo novo dispositivo e tecnologia, ele precisa de um tempo de amadurecimento, mais estudos e refinamento. A expectativa ela é positiva, porque da mesma forma aconteceu com os outros eletrodos. Da mesma forma, a gente tinha um controle, às vezes, parcial dos pacientes com Parkinson, e hoje a gente tem controle total dos distúrbios de movimento. Eles param de tremer, eles voltam a ter qualidade de vida. A mesma coisa com relação à dor crônica. Quando implanta esses eletrodos, os pacientes melhoram ou, às vezes, param de ter dor. Ao invés de você levantar e tomar uma dipirona, enfim, né, uma medicação, eu pego o controle, então, e coloco um pouquinho mais de carga. Então, eu mesmo tenho o domínio, né? Agora, literalmente, eu mesmo tenho o controle da minha vida.